Pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente, muito obrigado pela presença de todos aí. Para a gente é uma alegria e uma satisfação muito grande estar podendo retornar aí com as atividades presenciais, né? Depois de mais de um ano e meio aí já de luta com esse isolamento, né? Esse distanciamento social. Se Deus quiser, acho que nós estamos partindo aí para se livrar dessa doença. Meu nome é Denis Henrique, eu sou engenheiro agrônomo formado em Muzambinho, sou de Muzambinho. Fiz meu mestrado e doutorado na Universidade Federal de Lavras e atualmente eu faço pós-doutorado em Lavras, atuando como pesquisador pelo INCT Café e EPAMIG. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre cultivares para regiões, né, para as regiões sul de Minas, para as condições do sul de Minas. Eu falo que é um desafio muito grande para a gente apresentar resultados, né? É um desafio tanto para eu, né, tanto para mim, para eu convencer vocês de que tem novas cultivares no mercado, né, disponíveis que possam produzir semelhante ou superior ao catuai, por exemplo. Né, o grupo catuai amplamente cultivado aí nas regiões produtoras aí, faz parte aí do Parque Cafeeiro, né, grande parte do Parque Cafeeiro. E um desafio para vocês também se convencerem de que essas novas cultivares possam também dar lucro, como o catuai dão lucro para vocês aqui na propriedade. Quem aqui tem catuai na propriedade? Todo mundo tem catuai. Então, e o catuai é uma cultivar boa? Sim, é uma cultivar muito boa. Ela dá muito café e dá lucro para muito produtor. Só que o nosso desafio aqui é apresentar que também tem outras oportunidades que podem servir, né, como alternativa para os produtores e talvez aí até aumentar esses lucros. Então eu vou apresentar para vocês, né, sobre cultivares, alguns dos nossos trabalhos realizados com cultivares de café. Nós temos como estratégia agora, não só experimentos nos campos experimentais da EPAMIG, experimentos na universidade, que muitas das vezes, né, o produtor pode pensar, né, mas será que é verdade? Onde que está esse experimento que eu não estou vendo? Será que o que está aqui no papel que ele trouxe é verdade? Então uma estratégia nossa agora é levar esses experimentos para as propriedades particulares, para a fazenda do produtor, para ele cuidar e ele mesmo ver o comportamento das novas cultivares em comparação ao catuai com o manejo que ele faz na propriedade. Então com isso ele pode ver aí essa diferença, ele pode ver lado a lado como que é o desempenho das novas cultivares e como que é o das cultivares mais antigas. Então, mais à frente eu vou falar aí dos nossos resultados de projeto de unidades demonstrativas de cultivares. Então, falando um pouquinho da evolução no registro de cultivares, nós temos aí cultivares chamados de cultivares tradicionais ou antigas, que são do Grupo Bourbon, Grupo Mundo Novo, Catuai, Icatu, Acaiá. Cultivares intermediárias, né, como Topázio, Ouro Verde, Catucaí, Oeiras, Obatã Vermelho, Tupi, Apar 59, Paraíso 1. E cultivares novas, MGS Paraíso 2, Catiguá 2, 1194, Ametista, Aranãs, Acauã, Guará, Arara, os Obatãs, Catuai SH3 e alguns IPRs. Ou seja, tem uma grande diversidade de cultivares que são disponíveis aos cafeicultores. Hoje, se vocês fizerem uma busca no Registro Nacional de Cultivares no mapa, vocês vão encontrar lá que já tem 136 cultivares registradas. 136, é uma diversidade muito grande. Todas essas cultivares já foram estudadas em todas as condições de cultivo no nosso país, nas regiões de Minas Gerais? Não. É muita coisa. É muita cultivar. Então tem algumas cultivares registradas que elas não ficam esquecidas, mas é que algumas cultivares novas, né, que foram registradas estão com desempenho melhor, então a gente bate em cima dessas novas cultivares, né? Vamos já no que está apresentando melhor desempenho para poder trazer o resultado para o produtor. Dessas 136, 60% delas são cultivares resistentes à ferrugem. Né? Depois da chegada da ferrugem em 1970 no Brasil, os programas de melhoramento genético trouxeram, né, como estratégia trabalhar com cultivares resistentes, né? Que todos vocês sabem os danos que a ferrugem causa para uma lavoura de café. Então, aí como opção, trabalhar com cultivares resistentes e 40% cultivares suscetíveis à ferrugem. Quando a gente fala em recomendação de cultivares, nós trabalhamos com genótipo, ambiente, interação genótipo de ambiente, por ambiente. O que é isso? A gente tem uma diversidade muito grande de genótipos e nós temos uma quantidade muito grande de ambientes.
Então pensa dentro do Brasil, quantas regiões produtoras não tem? Dentro de uma mesma região, quantos municípios distintos tem dentro do mesmo município? Propriedades distintas. E dentro da mesma propriedade, quantos talhões heterogêneos que tem dentro da mesma fazenda? Você sabe que o café do Espigão é diferente do café da Baixada, do café do morro de lá? Então isso é muito comum. Então a gente estuda essa interação dos genótipos com o ambiente. O que seria essa interação? Como que cada genótipo ele vai se identificar com um ambiente diferente. Então, na interação genótipo com o ambiente, a gente trabalha com a adaptabilidade e estabilidade. O que é isso? A adaptabilidade é que a cultivar, quando ela responde a um estímulo ambiental, esse desempenho dela ele é alterado. Ela precisa de um estímulo ambiental específico para ela se dar bem. Já na estabilidade, pode variar a variação ambiental, né? Pode ter essa variação no estímulo ambiental, que o desempenho ele não é alternado, ou seja, é uma cultivar estável. Ela se identifica bem em condições diferentes. Então é o que a gente busca, cultivares estáveis. Qual que é o exemplo de um cultivar estável? Catuai. Totalmente estável, vai bem em toda região produtora tem catuai. Então falando um pouquinho de grupos de cultivares, tomando aí a ferrugem como parâmetro, temos cultivares suscetíveis à ferrugem, catuai, mundo novo, topázio, 1194 e PR100. Cultivares resistentes, derivadas do germoplasma icatu, né? Quando a gente fala de resistência e ferrugem, essa resistência ou ela vem do cruzamento lá do icatu ou com o híbrido timor. São esses dois germoplasmas que têm essa resistência à ferrugem, que vem do canéfora. A resistência à ferrugem ela vem do canéfora, que cruzou, deu origem ao icatu e ao híbrido timor. Então a gente usa nos cruzamentos ou o icatu ou o híbrido timor como fonte de resistência. Então vindas do icatu, catucaí, guará, roxinol, uns IPRs, aranãs. Derivados do híbrido timor, MGS paraíso 2, ametista, catiguá MG2, MGS turmalina. Os sarchimores, Iapar 59, Tupi, a 625RN, 8840, o IPR99. E alguns derivados de sarchimor, que são os obatãs, o arara, a cauã, asa branca e PR107. São derivados de sarchimor. E também alguns cultivares já com resistência aos nematóides. Tem alguém aqui que tem problema com nematóide na área? Ou já teve? Tem. Então, quem tem problema com meloidógene exígua, foi identificado que é o exígua, tem um grupo de cultivares que são resistentes ao meloidógene exígua. Iapar 59, 125RN, o 99, PR107, PR100, PR103, a cauã, cauã novo, catucaí, daipamiga, paraíso 1 e o catiguá 3, que são cultivares resistentes ao exígua. E já cultivares também com resistência ao nematóide paranaensis. Tem com PR100 e PR106 e duas cultivares Epamig recentemente lançadas, que são a MGS Guaiçara e a MGS Vereda. Denis, mas essas duas cultivares resistentes ao nematóide paranaense são mais produtivas que o catuai? Talvez em uma condição que não esteja infestada, não, talvez o catuai seja melhor que elas. Só que em uma lavoura infestada, elas vão dar café. O catuai talvez não, porque ele é suscetível. Então essa que é a opção que a gente traz para o produtor. Depende da condição que ele quer plantar o café, ele pode fazer uma escolha assertiva do cultivar. Qual que é a diferença do acauã para acauã novo? Do acauã para acauã novo? É a seleção de plantas. No programa de melhoramento, depois que faz o cruzamento, então você tem vários progênios, eles vão selecionando plantas superiores. Então são plantas desde o mesmo cruzamento que eles identificaram características diferentes. Não sei explicar certinho a parte da genética, que são cultivares registrados pelo Procafé. Então, e como eu fico na Epamig, eu já sei um pouco mais da genealogia das cultivares da Epamig. Mas é mais ou menos nessa linha, que é a questão de plantas, seleção de plantas diferentes. Nós temos um projeto de unidades demonstrativas. Eu trouxe os dados aqui de 11 locais distintos, aqui no sul de Minas, um projeto em parceria com a Cochupé, na área de abrangência da Cochupé, que foram selecionados, os produtores foram selecionados pela Cochupé. São 11 municípios, né? Uma propriedade em cada município, onde nós avaliamos 10 cultivares. 8 cultivares da Epamig, resistentes à ferrugem, e 2 cultivares como testemunhas. O catuai, 99, uma testemunha de produtividade, e o bourbon amarelo como testemunha de qualidade. Então foram nossas 2 testemunhas. Vou apresentar os dados da média de 3 anos. 2019, com 2 anos e meio, as plantas com 2 anos e meio, primeira colheita. 2020, segunda colheita. 2021, né, foi esse ano, terceira colheita.
Média de 3 colheitas. Qual que foi a média geral dos 11 locais? 11 experimentos. Lembrando que esses experimentos é o produtor que fez o manejo. Nós não interferimos em recomendação nenhuma. Nem de adubação, nem fitossanitário. O produtor fez o mesmo que ele faz na lavoura dele. Se um produtor tem um nível tecnológico alto e aduba muito melhor, não sei o que lá, é a característica da propriedade. Se uma outra propriedade já não é tanto assim, é a característica da propriedade. Nós não interferimos no manejo. Qual que foi a cultivar que apresentou a maior média nesses 3 anos? A MGS Paraíso 2, com 32,7. Foi a nossa maior média de 3 colheitas em 11 locais. Segundo lugar, ela está codificada como H64710. Ela já foi enviada para registro, vai ser um registro em conjunto da EPAMIG com o Procafé. Ela provavelmente vai chamar a MGS Catucaí Pioneira. Então quem já escutou o nome Pioneira é esse material. Bem coladinho aqui, 31,2. A MGS Ametista, 31,1. Aranãs, 30,5. Catigó MG2, 30,2. Catigó MG3, 29,6. Aqui eu tenho a média geral. A média geral de todos os cultivares de todos os lugares foi 28,5. Então essas em azul produziram acima da média e essas 4 produziram abaixo da média. Dentre elas, o Catuai 99. Então, o Catuai ficou abaixo da média. A média de todas foi essa. O Catuai ficou abaixo da média. Então nós temos 6 cultivares aqui que produziram pouco mais, sim, mas estão acima da média das produções. Só que é média de 11 locais, mas o que aconteceu em cada local? O que esses cultivares chegaram a produzir? Vamos falar de Alpinópolis. Nós tivemos uma discrepância muito grande aqui do que os cultivares atingirem produtividade quando alteram o ambiente. Seja condições ambientais ou seja de manejo da lavoura. A gente não sabe ao certo qual foi o manejo que o produtor aplicou. Por exemplo, Alpinópolis, a categoria MG2 foi a campeã lá com 53,4 sacos por hectare em 3 safras. Média de 3 safras. Lembrando que esse projeto ele vai finalizar no próximo ano, né? Nós vamos finalizar com 4 safras. Vai ter dia de campo também para a gente fazer o fechamento do que aconteceu. Principalmente agora o resultado desse ano, né? Depois de seca, geada, nenhum campo foi afetado por geada, né? Mas teve frio, né? Seca, frio, chuva de pedra. Então teve bastante coisa esse ano. Vamos ver o que essas cultivares vão apresentar aí na 4ª colheita. Então Boteiros já foi a MGS Paraíso 2, que foi em primeiro lugar. Cabo Verde foi a Aranãs. Campes, Campos Gerais foi a Paraíso 2. Conceição da Aparecida, Nova Resende, São Pedro União foi a pioneira. O 99 só ficou em primeiro lugar em Muzambinho. Monte Belo, Aranãs. Guaxupé, Catiguá, MG2, igual ao Alpinópolis. Cada região tem as 11 cultivares. 10 cultivares. São 11 regiões que têm as 10 cultivares, as mesmas cultivares. Então essa aqui é o que foi a diferença aí nas 3 primeiras colocações. Então o que a gente vê? Que a cultivar, por exemplo, a MGS Paraíso 2, que foi a maior média, nem sempre ela é a melhor na produtividade. Mas ela às vezes ela tá bastante no primeiro, segundo, terceiro lugar. Então ou seja, não é a melhor sempre, mas ela sempre vai bem. Ela sempre está da média para cima, que é o que nós queremos. Além da produtividade, a gente avalia a qualidade de bebida. Antigamente se falava apenas em produção de café em massa, né? Hoje a qualidade de bebida já é um fator que deve se levar em consideração. Avaliamos a qualidade de bebida no ano de 2020 das 10 nos 11 locais. Qual que é a nossa testemunha aqui? Esquece o Catuai agora, vamos lá para o Bourbon. É a nossa testemunha de qualidade. Realmente. Ficou aqui, ó, em segundo lugar. Qual que foi o primeiro lugar? MGS Paraíso 2. Mas foi muito pequena a diferença, ó. A média dela nos 3 lugares é 83,6 e o Paraíso 2 é 83,7. Você pode considerar essa diferença como superior, 0,1? Não, realmente, são praticamente idênticas em qualidade de bebida. Mas e a produtividade? Quanto de café com essa bebida que você vai ter de Paraíso 2? Quanto que você vai ter de Bourbon? A diferença na produtividade. Esse que é o diferencial. É mostrar que as novas cultivares, além de resistentes à ferrugem, produtivas com a peneira boa, elas podem também produzir cafés de bebida boa, semelhante ou superior ao Bourbon amarelo, que é reconhecido internacionalmente como qualidade de bebida diferenciada. Outras cultivares com destaque, por exemplo, a Pau Brasil também ficou aqui colada na Paraíso 2. A média geral foi 82,9, né? Lembrando que todos foi provado pelos mesmos, foram 3 provadores que provaram todas as amostras, então o critério foi o mesmo. Essa aqui ficaram abaixo da média, mas são bebidas ruins? Não são, é 1 ponto a menos.
82,7, 82,3, todas foram capazes de produzir cafés com bebidas especiais, todas acima de 80 pontos. Mas como é que foi a secagem dessas? A secagem levou as boas práticas, né, de secagem, né, foram coletados apenas café maduro, secou, lavou o café, tirou todo o grão xoxo, boia, impureza e secou revolvendo. Começou com uma secagem mais rápida, né, para enxugar, depois foi uma secagem mais lenta para favorecer a qualidade. A secagem também foi feita pela mesma pessoa. Foi tudo feito, o processo inteiro foi igual. A única coisa que variou foi os ambientes e as cultivares. Como curiosidade, eu trouxe outros resultados que não são totalmente aplicáveis ao sul de Minas, mas é quando eu falo de cultivares mais estáveis, né? Como, por exemplo, esse projeto lá no Cerrado. Aqui não são só 11, lá no Cerrado são 21 propriedades. Também propriedades particulares cuidadas pelos produtores. Lá a média de 21 propriedades em 2 safras, 2019 e 2020. Qual que foi a maior média? Também MGS Paraíso 2. 47,6 sacas em 2 safras. Nas 2 primeiras ele deu essa média. Acompanhado aí pela MGS Epamiga 1194, 47,1. Depois MGS Aranãs, a Ametista, novamente, que também ficou em terceiro aqui no sul de Minas. O Serchimor, 88,40, essa não foi avaliada aqui nessa região. E lá tem, dentro dessas propriedades, tem tanto em cultivo sequeiro quanto irrigado. Então nós separamos só a média só dos cultivos sequeiros, a média só do cultivo irrigado. O que aconteceu? A Paraíso 2 continuou com a maior média no cultivo sequeiro, com 40 sacas por hectare, na média do primeiro biênio, e no irrigado ela ficou com 55,9, pouquinho abaixo da 11,94, que no irrigado ela foi superior. Ou seja, a Paraíso 2 ela foi a campeã de produtividade e se aplica tanto no irrigado quanto no sequeiro, ela tem esse destaque. É porte Baixo. baixo? Porte baixo. Parecido com o Catuaí mesmo. Lá também avaliou a qualidade, lá no Cerrado. Dos 21 lugares, eles contabilizaram quantas vezes a cultivar foi campeã. A Paraíso 2 foi campeã em 10 deles. De 21 lugares, ela foi campeã em 10 deles. Depois a Categoria 2 em 3, Bourbon em 3, Aranãs em 2, Pau Brasil em 1, Ametista em 1, a 1194 em 1. Avaliou só a pontuação? Não. Eles avaliaram também aquelas nuances que os provadores encontram, aqueles aromas e sabores que tem nos cafés. E tem uma série de aromas e sabores que estão presentes em todas as cultivares, como corpo cremoso, chocolate ao leite, caramelo, mascavo, mel, acidez cítrica. E tem algumas coisas a mais, cafés que são mais complexos em aromas e sabores. A que teve maior complexidade de aromas e sabores é a MGS Paraíso 2. Também. Ou seja, além de destaque em produtividade e em pontuação, ela oferece uma bebida com uma maior complexidade de aroma e sabor, podendo aí agradar melhor, né, o paladar dos consumidores e quem está aí procurando por uma bebida específica, com aromas e sabores específicos diferenciados, serviria como uma boa alternativa. Então, aí, como destaque hoje, vou deixar para vocês a MGS Paraíso 2. Hoje a gente tem um pouco mais de propriedade para fazer uma recomendação dela nas regiões, tanto aqui no sul de Minas quanto lá no Cerrado. É uma cultivar que está indo muito bem em produção e qualidade, né? Uma cultivar que vem da hibridação de Catuaí com o híbrido Timor. Apresenta porte baixo, frutos graúdos e de cor amarela, alta capacidade produtiva, é resistente à ferrugem. A maturação dela é semi-precoce. Ela não é precoce igual um Bourbon, mas ela não é da maturação do Catuaí, que é maturação média. O dela é semi-precoce. Ela é depois do Bourbon, antes do Catuaí. Então você colheria ela um pouquinho antes do Catuaí. Excelente qualidade de bebida e boa resposta à colheita mecanizada e à poda. MGS Ametista, aquela que ficou em terceiro lugar na produtividade, no sul de Minas e no Cerrado. Também vem da linha de cruzamento de Catuaí com Timor, só que são de genótipos diferentes, né, o cruzamento. Porte baixo, frutos graúdos de cor vermelha, alta capacidade produtiva, resistente à ferrugem, maturação semi-tardia. Ela já é mais tardia um pouco que o Catuaí, porém um pouco mais precoce como o Arara, por exemplo, que é mais tardio que ela. Então já serve como uma alternativa. Essa aqui semi-precoce, essa semi-tardia. Então se você tem Catuaí na propriedade, você tem esse aqui para colher antes, tem esse aqui para colher depois. Então são cultivares, são diferentes, as duas são muito boas, só que são coisas diferentes.
fruto amarelo, fruto vermelho, as duas com peneira alta, essa sempre tardia, essa sempre precoce. Diferencial da ametista, bom aspecto do grão cru beneficiado. O café limpo dela, ele chama muita atenção, é um café bem azulado, sabe? Então, assim, ele tem agradado muito o consumidor em questão de aspecto. E aí, deixar aí, foi a nossa segunda colocada, né, no nosso experimento, né, que está em fase de registro. Provavelmente em breve vai estar disponível no comercialmente a semente, a MGS Catucaí Pioneira, que estava aí codificada como H64710, a planta 3. Está em fase de registro. Existem então só essas cultivares que são o oposto de Minas? Não. Aqui eu apresento resultados da Ipamig, né, que a gente tem um pouco mais de propriedade para falar, que são dados nossos. Mas a gente sabe que tem outras cultivares registradas por outras empresas que estão sendo muito amplamente aí cultivadas aí pelos produtores. A exemplo do arara, né? Muitos aí já estão colocando a propriedade, né? O arara, os catucaís são muito bons, né? Catucaí 2SL, Catucaí 24137, tá tendo uma aceitação muito grande. Falando em algum cultivar do IAC, por exemplo, do Obatã, cultivar muito boa também, né? O Obatã amarelo foi lançado recentemente também, muito boa. Dos IPRs, até o IPR 103 também uma cultivar muito boa. Então, assim, é difícil, diante dessa diversidade, você apontar e falar assim, não, essa aqui é a melhor. Então a gente tem uma diversidade de cultivares muito boas que serve como alternativa. Então, para cada condição, eu quero uma resistente à ferrugem, tem essas opções aqui. Quero uma mais precoce, então a tua opção é essa. Eu tenho nematóide na área, então tem essa opção aqui. Aí eu quero uma para bebida, ó, então essas aqui já tem destacado. Então, própria da Ipamig tem outras cultivares, né, sem ser essas. Por exemplo, Paraíso 1 já é mais antiga, né, é da mesma linha do Paraíso 2. Hoje a Paraíso 2 ela é superior à Paraíso 1. A Catiguá MG2 é uma cultivar muito boa também, ficou registrada um pouco antes também. O vigor dela é muito interessante. Você viu que ela teve propriedade ali, que ela foi a campeã, com 53 sacos por hectare em 3 safras. Cultivar muito boa também. Aranãs. Então, assim, não existe a cultivar perfeita e eu acredito que não vai existir. Você sabe a vida útil desse Paraíso 2? Então, questão de longevidade, né? O pessoal tem bastante dúvida nisso. Em lavouras de pesquisa, nós não temos esses dados. Agora, lavoura de propriedade particular, que já tem até de 7, 8 colheitas, ela está com uma produtividade bem acima dos outros talhões da fazenda dos produtores. Então, assim, ó, relatos de produtor é que a longevidade dele é boa. E a gente acredita, né, que como esse produtor fala, né, ele que está vendo dia a dia ali, né, todos os anos, né, com os talhões dele de produções mais elevadas, esse número de produções maiores, está indo muito bem. É bom, o sistema reticular fica bem profundo, sabe? A gente não tem, assim, não notou nada, assim, que se fosse um sistema reticular mais superficial, assim, que pudesse sofrer com uma escassez hídrica, por exemplo, não teve nada observado, assim, com efeito negativo, não. Bem parecido. Enraizamento, não foi nada identificado até hoje que se tornasse prejudicial. Aqui na Ipamig vende também. Vende, tanto aqui em Machado, quanto em Três Pontas, quanto em São Sebastião do Paraíso. Uma dica que eu já passo para os produtores é reservar antes. Quem tem vontade de colocar na fazenda, fazer um teste, que seja um talhãozinho ou em maior quantidade, reservar a semente antes, né? Esse ano ele chegou até a acabar a semente, sabe? A procura foi muito alta. Então, assim, tanto em Machado, Três Pontos, São Sebastião do Paraíso, aqui vocês acham. Tem lá no Cerrado também patrocínio, mas aqui fica mais fácil para vocês. Então, ali finzinho de fevereiro, comecinho de março, já é... Se vocês programarem aí, ó, esse ano eu vou plantar café, já dá uma ligada, faz uma reserva, porque a procura tá bem grande. Oi? Você tem o 2? Vou chegar mais perto, porque o som de lá tá me atrapalhando. Tá? Olha, ó, escuta aí, gente, tá vendo? Coisa boa. A arrancada inicial dele é muito... Eu plantei em novembro de 2020 também, plantei cedo. Agora ele fez um homem, né? E deu 7 litros por pé no homem. A cedo eu não tá dentro. A arrancada
arrancada inicial dele assim, é bonito de ver, sabe? A gente até compara, às vezes a pessoa fala, ah, o Paraíso 1 o Paraíso 2 não muda muita coisa, os dois é amarelo, né? Vem do mesmo cruzamento, só que a arrancada inicial deles é muito discrepante. Né? Tem lavouras, que a gente conhece lavouras de Paraíso 1 muito boas, mas assim, a arrancada inicial dela é mais devagar, sabe? A Paraíso 2 até esse desenvolvimento inicial, ele dá a impressão que ele sai bem na frente. Esse tempo que vocês fez Nova Resende, como que foi? Sabe responder? Nova Resende, agora que eu não trouxe dados de todos, mas se eu não me engano, ela ficou na média lá em Nova Resende. Deixa eu Para ter... nematóide? Para nematóide não tem resistência comprovada ainda. Não tem resistência comprovada ainda. Estão fazendo teste. Todas elas para ver se tem até pelo menos algum nível de tolerância. Às vezes não seja resistente, mas tem algum nível de tolerância. É conforme esses cultivares vão se consolidando, você vai fazendo novos testes. Então ainda não tem nada comprovado, não. As lavouras mais velhas deles com 7 anos desse Paraíso 2, Fazendo de produto. Não, tem mais. Tem mais. Já tem cultivar lavouras aí com 7, 8 colheitas. Que é até que ele perguntou lá da longevidade, né? Foi lá no Cerrado mesmo, nós temos uma fazenda lá que já tem 8 colheitas, média de 8 colheitas. E assim, é a média maior da fazenda. O catucaí, quando produz muito, seca muita vara. Ele não tem esse problema, não. Não seca muito. Tipo assim, nada descomparado às demais. Todas essas coisas que a gente sabe que acontece, né? Pega, seca a vara, seca o ponteiro, sei lá, seca bem parecido com as outras. Não tem nada assim, uma tolerância maior, mas nem que seja prejudicial também. Nada pelo menos que foi observado como tolerância ou prejudicial. E aí realmente é uma cultivar assim, que está agradando muitos produtores, né? Quando eu fico satisfeito de escutar um relato assim, porque a gente fala, a gente fez um trabalho em 11 locais, mas ainda é muito pouco. Olha quantas regiões diferentes tem, né? Mas aí conforme os produtores vão adotando, plantando e vão gostando, isso pra gente é muito importante. E serve como alternativa, né? Porque a gente quer passar aqui que não é que é para parar de plantar catuaí, né? Mas... Então, dessas 11 aqui, varia bastante ali de 750, 800 até 1000. Não tem limitação. Não tem limitação de altitude. Limitação, por exemplo, aquela que eu falei, a ametista, ela é um pouco mais tardia. Então, se passar de 1000 metros, para elas já vai colher café muito tarde. Agora, para as dois que já é semi-precoce, não teve problema com a altitude, não. nem com garfio. Não. Não teve, sim, não observou suscetibilidade a frio nela, não. O que, tipo assim, o que afetou todas. Bem, tem algum cultivar que tem um estudo mais resistência e tolerância ao frio? Ao frio? Ainda não. Ao frio, não. Eles têm muitos projetos já na área de tolerância ao déficit hídrico e tal, agora a tolerância ao frio ainda não tem nada consolidado, não. Sabe, eles já começam a observar para já montar novos planos, né, de estudo, né? Mas ainda não, dessas cultivares não tem nada de informação adicional ainda não. O araras é parente desse aranãs aí? Não. O arara, a questão da genética, o arara é derivado de Sarchimor. Então assim, o cruzamento dele era Vila Sarchi com Iptimor, daí do Sarchimor ele fez cruzamento com Catuaí. Sabe? Então é dessa linha. Já o aranãs, ele é Icatu com Catimor. Então vem de Caturra com híbrido de Timor, depois com Icatu. Então é bem diferente, assim, a linha genética deles são bem diferentes, não tem praticamente nada a ver. Nós estamos com a lavoura lá, 4 assim, né? E desse arado, tem uma parte, uma rua, sorteado os pés assim, pé da guia roxa. Aí, e a semente foi comprada, né? Direto, não sei onde é que. Então, você já viu uma lavoura araras formada para ver se ele é da guia roxa ou se ele é misturado assim mesmo? Pra ser bem sincero pra você, não conheço assim, muita lavoura de arara pra ter esse padrão na minha cabeça. Assim, Porque vai agrônomo lá e fala, não, ele é assim mesmo, que ele ainda está em estudo e tal. Aí você vê um pé roxo, outro. Você fala do broto? Do broto já sai mais bronzeado? A muda no fim, né? Com a lavoura de 2, 3 anos. É.
Aí a gente não sabe, porque pouca gente que tem uma lavoura. Do lado nosso lá, ainda não conheço um cara que tem uma lavoura assim, que não sabe falar assim. Que tá bem misturado no caso. Tá bem misturado. Aí no caso pode ser essa questão até de segregação mesmo, né? Mas eu confesso que eu não. O do Arara lá da Fundação Pro Café eu não sei te dar detalhe sobre ela não. Só que ela é uma cultivar muito boa, né? Isso aí eu relato de todo mundo cultivar muito boa. Agora essa questão de padrão de planta aí eu confesso que eu não sei não. Eu fui na Procafé para ver o arara, lá é a lavoura mãe do arara, lá em Varginha. Aí o Saulo Roque, é pesquisador da Procafé, eu perguntei isso para ele, que eu comprei já por arara e aconteceu a mesma coisa. Aí ele falou para mim, não, o arara não tem folha bronze. Então, Eu perguntei se era o broto bronze, porque não tem broto bronze, é broto verde. Lá nos nossos, lá, tem um pouco, bastante inteiro. ele foi misturado assim também. Então, isso que eu ia falar, a gente não pode acusar, né? A gente não sabe, né? Pode ser que seja mistura de semente, né? Mistura de muda, pode acontecer. Quando fica muito diferente na lavoura, assim, pode ser de mistura. Pode ter sido, né? O problema é que ele complica, um atrasa, o outro madura antes. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Estabilizou? Não deu florada? Eu acredito que seja questão da... Lá teve bastante seca também. Então, eu acredito que seja questão da seca. A gente já viu lavouras, né, não só de arara, né, de outros que tem essa linha dos serchimores também, que eles são bem exigentes em água. Então pode ser que seja essa questão da seca, que aí não pegou nada de flor, né? Então eu apostaria nessa opção. Tá bom? E lá e teve seca também. Você vê, Aí quando o sol esquenta, você acha que ele morreu. Na época da seca, você fala isso aqui, morreu. Você vai lá de manhã. ele recuperou. Recuperou, né? Pode ser que seja a seca. E aí isso vem acompanhado também de como foi feito o plantio, né? Vários talhões. Então a gente tem observado isso, pode ser que seja a seca. Esse ano foi bem atípico, né? Seca, chuva de pedra, geada. O que teve pra atormentar esse ano teve. Insumo caro. Oi? Insumo caro. Ainda bem que o preço foi alto e quem tinha café pra vender se deu bem, né?